A luta pela moradia digna como uma conquista material básica e meio de aprendizado político, tecnológico, social, estético. Isso quer dizer, a moradia não é um fim em si. Evidentemente que os trabalhadores entram na luta por moradia porque precisam de casa, né? A gente parte de uma necessidade material premente. Só que tanto as organizações quanto nós, do coletivo da usina, estamos neste processo para criar níveis de consciência, não só políticas, mas também técnicas, estéticas, urbanísticas, né, com esses trabalhadores ao longo do processo em que eles conquistam a sua casa, e mesmo depois que conquistam a sua casa, quando eles partem para novas lutas que vão dos transportes, a educação e até a formação de novos grupos de luta por moradia. Então, é um aprendizado político. Então, para além da moradia, construir territórios de poder popular na luta anticapitalista. Quer dizer, alguns movimentos se declaram socialistas. Hoje também se declarar socialista não quer dizer muita coisa, ou não se declarar também, mas enfim, o que havia de denominador comum naquele momento e que ainda a maioria dos grupos com que a gente trabalha se define como grupos anticapitalistas. Quer dizer, não estão aí para pôr água no moinho do sistema, né? Ou a gente cria práticas contra-hegemônicas, ou é melhor não fazê-las. Então entrega para as construtoras e pronto, né? Então essa é um impasse que nós vivemos. Na hora que o movimento começa a aceitar que a construtora faça a obra, que a população não tenha formação política, né, que o projeto seja uma porcaria, que seja em qualquer lugar, então vamos encerrar, né? Então não precisa de movimento, também não precisa de grupo organizado, nem de arquitetos, militantes apoiando. Então esse é um impasse fundamental. Ou esses grupos estão construindo o poder popular em direção a uma outra sociedade, ou vamos fazer outra coisa, né? Bom, só então o retorno histórico que eu queria fazer com vocês, voltar ali para o ABC, né? Para entender que a emergência de novos atores sociais no Brasil nos anos 80 e as práticas autogestionárias estão estritamente vinculadas com o surgimento do PT e das organizações e movimentos sociais que vão estar sendo formados a partir do PT, alguns continuando no PT, outros criando autonomia, né? Ali o ABC paulista ele vai ser um espaço importante, né, não só da formação do PT, mas de evidenciar o que eu estou chamando nesses slides do ABC da modernização brasileira, né? O ABC como território e o ABC como, né, a base de entendimento de como é que estava se dando a modernização brasileira daqueles últimos 20 anos, sobretudo do milagre, chamado milagre econômico brasileiro, em que se combinava então indústrias multinacionais, no caso emblemática a indústria automobilística, na entrada do capital estrangeiro decisiva na economia brasileira, isso que já vinha desde dos anos 50 e se consolida, se aprofunda, e isso combinado com as condições de moradia dos operários que estavam trabalhando ou nessas mesmas empresas ou nas empresas de autopeça, toda a cadeia de produção que estava associada a essas indústrias, né? Esse paradoxo, não sei se vocês viram o filme do Leon Hirschman, chama O ABC da Greve, né? É um documentário fantástico, inclusive do surgimento da figura pública do Lula. Eu sugiro que vocês vejam. E é um documentário que não é só sobre luta sindical. Ele mostra todas as favelas de São Bernardo, de São Caetano, de Diadema, Santo André, associadas, né, elas estão lá nos interstícios das grandes indústrias. Ou, na verdade, as grandes indústrias estão cercadas por favelas, né? Então era um emblema, quer dizer, o ABC de São Paulo era quase que uma síntese daquele Brasil, né, ao mesmo tempo moderno e que dependia de formas atrasadas de sobrevivência da população que construía a sua casa com esforço próprio, com poupança própria, em terra irregular, né, em loteamentos clandestinos e favelas. Então essa combinação entre atraso e modernidade, são vários então intérpretes do Brasil que passam a discutir isso. O texto mais clássico, sempre citado, do Chico de Oliveira, a Crítica à Razão Dualista, porque ele usa o exemplo urbano para discutir, né, como o sistema de baixos salários da modernização brasileira está ancorada nessa combinação dialética, né, entre modernidade e atraso, e ele critica justamente o pensamento dualista que via toda a história, a teoria da marginalidade, o polo,
da marginalidade, não integrados, como não integrados, ou criando um circuito paralelo na economia que não era integrado ao capital internacional. E aí é essa combinação especial que também está na origem do PT, que é de juntar a luta no espaço de trabalho com a luta no espaço de vida. Quer dizer, a cisão entre trabalhar e viver, e ter espaços na cidade destinados ao trabalhar, espaços destinados ao viver, isso é uma dimensão que foi aprofundada pela urbanização capitalista. Então vários teóricos discutem como o capitalismo não apenas divide o trabalho, mas divide a vida em seus vários momentos, e a cidade então segmentada em função dessa partição. E o PT, ele é uma junção, de um lado, de um movimento sindical, do novo sindicalismo, que vai surgir sobretudo no ABC, mas não só, vocês sabem, o Olívio, um dos sindicalistas fundadores do PT, os sindicatos bancários, entre outros sindicatos, professores também vão participar, não são só os sindicatos metalúrgicos que estão lá na base do PT, e quem fazia trabalho de base nas periferias, nos bairros, ligados ou não às comunidades eclesiais de base da Igreja Progressista, da Teologia da Libertação. Essa é a grande aliança de formação do PT, mais o rescaldo de quem vinha da luta armada, a esquerda, que estava saindo da luta armada e estava então definindo novas táticas de luta. E também alguns intelectuais que vão estar na fundação do partido. Mas essa unidade entre a luta na fábrica, a luta no bairro, a luta pelas condições de vida, que as condições de vida também são parte do salário, são uma forma de salário indireto, que é o custo do transporte, o custo da educação, o saneamento. Então tudo isso passa a ser pauta da luta política dos trabalhadores, o que não era até então. Ou se era muito pontualmente em casos isolados no Brasil, mas não de uma maneira tão organizada, que é o surgimento de todos os movimentos urbanos. Então vocês veem aí as ocupações de terra nesse período, não queremos guerra, queremos terra. E pipocam no Brasil inteiro. E aí não é mais a ocupação de terra para fazer favela. Era a ocupação de terra para cobrar uma solução dentro das políticas públicas para o problema da moradia popular, e que não eram os grandes conjuntos do BNH. Então, uma imagem desse momento de origem do PT. Então ele nasce com uma crítica ao socialismo soviético, não só uma crítica ao capitalismo, defende o socialismo democrático. Muita gente diz que defende mais o democrático do que o socialismo, mas é um partido que apoia numa radicalização da democracia e uma construção de base dos seus princípios políticos e também da luta pela transformação social. Então, um partido sem patrões, isso era um debate muito forte, porque os partidos da esquerda eram um partido feito por organizações políticas que não eram próprias da classe trabalhadora. Então a ideia do partido de vanguarda, dos quadros intelectuais e políticos que vão lá, não apenas o Partido Comunista, ou outros partidos que eram menos programáticos do que o comunista, eram partidos de políticos profissionais que diziam respeitar ou representar os interesses dos trabalhadores. No caso do PT, eram os trabalhadores construindo a sua própria ferramenta, o seu próprio instrumento político. Aí é uma charge da época em que o Lula foi candidato a governador de São Paulo em 82, em que ele chega depois de eleito, então está lá a polícia, estamos fazendo um remanejamento habitacional aqui no Portal, tá? A favela de um lado e os grandes prédios do outro. Como é que vão as coisas por aqui? Ele pergunta. Sob controle, governador, já desalojamos todos os milionários, até o fim do dia teremos instalados os favelados nos apartamentos. E agora, para onde vou? Guarujá, Bahamas e tal, estão saindo os milionários lá com caixas de uísque.